Esse vídeo é para te ajudar com algumas dicas de resolução de questões envolvendo o assunto de trigonometria. Ao observar cada enunciado, pause a questão, tente fazer. Se não conseguir, assista ao vídeo com as dicas. Começando com essa, nós temos a função arco-seno. Se θ é o arco-seno de 3/5, então nós vamos dizer que o seno de θ é igual a 3/5. E lembrando aqui que esse θ está no intervalo entre menos π sobre 2 e π sobre 2, ou seja, no quarto e no primeiro quadrantes. O que acontece é que como o nosso seno é 3/5, é positivo, o nosso θ está necessariamente no primeiro quadrante. O que acontece agora é que nós queremos calcular a tangente de θ. Como que eu vou calcular a tangente? Vamos lembrar o que é a tangente. Tangente de θ é seno de θ dividido pelo cosseno de θ. Precisamos então achar o cosseno de θ. Como? Lembre-se, relação fundamental da trigonometria. O quadrado do seno de θ mais o quadrado do cosseno de θ é igual a 1. Utilizando a relação fundamental da trigonometria, você vai calcular o cosseno e então consegue finalizar a questão. Tente! Nessa questão, a gente quer resolver a soma das soluções dessa equação. Começando aqui, quadrado do seno mais o quadrado do cosseno igual a 1. Bem, o que nós podemos fazer então? Como a nossa equação tem cosseno ao quadrado e seno ao quadrado, eu vou escolher um dos dois para substituir. Isolando o seno ao quadrado, ele é 1 menos cosseno ao quadrado, então a sua equação vai ficar apenas com o cosseno ao quadrado. O que você vai fazer? Pode trocar cosseno de x por um y se quiser, ou resolva a equação com o próprio cosseno. Você vai obter valores de cosseno e precisará identificar em que quadrante ou em que locais você tem aqueles valores de cosseno. Nessa questão, nós queremos calcular o número de raízes da equação. E nessa equação, a gente tem cosseno, seno e cosseno de novo. Então, veja, como o cosseno é um fator comum, eu vou colocar o cosseno de x em evidência. Vou ficar com 1 menos raiz de 2 seno x dentro do parênteses. Como eu tenho um produto que é igual a zero, separar que ou cosseno de x é zero, ou 1 menos raiz de 2 seno x é zero. Tenho duas equaçõezinhas mais simples aqui para resolver. Vou ter que analisar o cosseno e o seno. Nessa outra questão, nós temos uma função, mas não conhecemos o valor daquele beta. Mas o exercício trouxe para nós a informação de que no mês de fevereiro houve 2.000 doações de sangue. Tá, o que eu faço com isso? Observe que janeiro é o tempo 0, então fevereiro vai ser o tempo 1. Então, eu posso colocar que no tempo 1, nós temos que n de 1 é igual a 2. Então, fazendo essa substituição, nós vamos conseguir calcular o valor de beta. Mas para que eu preciso desse beta? Porque agora eu tenho a função completa e a pergunta é meses em que houve 3.000 doações. Então, eu vou colocar o 3 no número de doações para poder calcular em que instante isso ocorreu. E aqui nós temos uma mistura de trigonometria com logaritmo e precisamos descobrir o cosseno de 2x mais seno x. Começando, já que ali nós temos uma soma de logaritmos, vamos lembrar que o log do produto é a soma dos logs. Então, o primeiro passo aqui vai ser transformar aquela soma no log de um produto. Além disso, vamos utilizar a definição de logaritmo, em que eu tenho log de b na base a igual a x, sei somente c, a elevado a x igual a b. Então, eu vou ter uma equação que envolva o cosseno. E a partir desse cosseno, eu também consigo obter o seno e finalizar a questão.